Oi, tudo bem? Meu nome é Sheila Carvalho. Eu trabalho com Lean, o pensamento enxuto, Lean Manufacturing, Lean Office, o pensamento enxuto, Lean Thinking. Então, vamos falar um pouquinho sobre problema, fenômeno. Então, problema é como o seu cliente percebe uma falha. Exemplo, comprei uma calça e a calça estava rasgada, poída, né, em algum ponto. Então ele vai dizer, olha, minha calça chegou aqui rasgada, veio pelo correio, né, me entregaram em casa e ela estava rasgada, né? E esse rasgado dessa calça é como ele percebe o defeito, né, a falha. E o fenômeno é como esse rasgado, né, veio acontecer dentro do seu processo. E essa ferramenta que eu vou explicar para você agora é o pulo do gato, para você ir lá e entender como isso aconteceu no seu processo. Então, essa ferramenta ela é utilizada para restauração de padrão, ou seja, como as coisas deveriam estar acontecendo dentro do seu processo. O que é mais fácil de acontecer num processo é um dos 6 M's sair fora do lugar. Exemplo, uma máquina que ela ficou desregulada, com o tempo foi passando, ela foi sofrendo por um processo, né, de desgaste natural e as manutenções não ocorreram como deveriam. É um dos M's que já está interferindo no seu processo. Você acha que vai sair tudo como deveria se qualquer um desses M's estiverem fora do que deveria ser? Pois então, não vai não, né? Só se fosse mágica. Então, outro exemplo de um M que estaria impactando seu processo. Uma pessoa que chegou para trabalhar, que é novata, não conhece, e está naquele momento sendo treinada, e aí ela já está na sua linha produtiva, já está fazendo atividade, ou na sua loja, onde quer que seja, e ela não tem o domínio completo das possíveis falhas, das possíveis formas de evitar a falha, de como realmente tem que fazer aquela atividade. Então, ela é um M que está ali variando. Pode ser que aconteça uma falha que há muito tempo não acontece por causa de um erro humano, um fator humano ali dentro do processo. Então, é um outro M que está variando, fora outros, né? Então, vamos lá para a nossa metodologia. Ela é chamada de 5G e é uma metodologia utilizada no Japão. Ela veio através do WCM e que, com certeza, tem a raiz dentro do sistema Toyota. O primeiro G é o Gemba. O que é o Gemba? É um lugar onde as coisas acontecem de verdade. Então, se alguém chegar e falar, e aí, vamos no Gemba? Você fala, Gemba? O que é isso, Gemba? O Gemba é aquele lugar onde a falha aconteceu. Então, no caso de nós termos uma falha na fábrica, na máquina fulano de tal, é lá que é o Gemba. Se a minha falha foi na entrega, então é no processo de entrega que é o meu Gemba. Compreendeu? Então, o Gemba é o lugar onde aconteceu a falha. Adianta eu achar que eu vou resolver um problema sentado no escritório? Só se eu fosse vidente, só se eu tivesse uma câmera lá e eu fosse analisar aqueles vídeos do dia inteiro, da semana, do mês, para me poder entender realmente o que aconteceu. Então, quer resolver um problema? Vai no Gemba. Senão, você não vai resolver e nem vai entender. Então, nós vamos ao Gemba, primeiramente. Chegamos lá no Gemba. Qual que é a segunda forma de continuar analisando o que aconteceu, a minha falha? Então, nós temos o Genbutsu. E o que é o Genbutsu? É a peça real ou o processo real. O que quer dizer? Você vai avaliar aquela peça que saiu com defeito, né? Você vai avaliar aquele processo que gerou um erro. Então, você vai ter que comparar
a peça boa com a peça ruim. Para que você precisa fazer isso? Você precisa fazer isso para entender qual a diferença. Ah, essa que veio ruim, foi isso? Ah, foi essa marca aqui que o cliente percebeu como ruim, foi uma questão estética. Nossa, olha aqui, é esse risco, essa que é a falha. Olha, na peça boa, peça padrão, não tem isso. Então, você tem que ter a sua peça, né, com defeito e a peça boa. E quando eu não tenho? Quando eu não tenho, eu vou buscar fazer uma simulação, né? E para mim fazer a simulação, claro, eu tenho que estar no lugar real, com o processo e tentar buscar ver como que aconteceu aquela falha, até entender realmente. Se você não entender como aconteceu, você não vai saber qual é a causa depois quando for analisar a causa raiz, né? Então, o próximo é o Genjitsu. O que é um Genjitsu? A condição atual real que o problema aconteceu. Então, o que é essa condição atual real? Nós falamos primeiro do produto ou do processo que tenha ocorrido a falha. Vamos dizer que se foi uma falha numa máquina, numa peça, você pode ir até a máquina que aconteceu a falha e você vai analisar tudo que está envolvido. Você vai analisar o processo anterior, o processo em si, a máquina, o processo posterior. Vamos dizer que às vezes essa falha pode ter sido gerada não no processo de fabricação, mas na hora de embalar. Fizeram tudo certo, mas na hora de embalar danificaram a peça. Isso pode acontecer, né? E além disso, se for, por exemplo, um serviço, você vai analisar as etapas anteriores do seu serviço, né? Do fluxograma do seu serviço, a etapa que é do serviço e a posterior, para entender dentro daquele mapa do seu processo, do seu serviço, onde, né, que você pode perceber que as condições que estavam tendo naquele momento. Será que as pessoas que são treinadas, especialistas, eram as que estavam no momento? Será que as pessoas tinham as condições que deveriam ter para poder fazer aquele serviço? Houve alguma coisa estranha, né, que aconteceu naquele processo? Ou a máquina, vamos dizer na máquina, a máquina começou a fazer um barulho diferente, houve um excesso de calor, teve alguma troca de material, de pessoa. Você vai analisar dentro, né, das possibilidades dos M's, o que aconteceu de diferente, né, para entender a condição real do acontecido. Vamos dizer, né, que fosse um acidente. Como que a pessoa avalia o acidente? Primeira coisa, não é isolar a área para preservar as condições que foram acontecidas do acidente? É a mesma coisa. Você vai lá ver o que realmente aconteceu. Então, depois disso, nós vamos fazer o Genri, que são princípios, normas, especificações, ou seja, o padrão. Pois é essa hora que você vai entender, peraí, será que a gente está fazendo isso conforme o que é especificado? Será que a máquina está com todos os atributos, os dados que ela precisa para poder fazer? Será que a matéria-prima foi usada conforme e essa matéria-prima chegou do meu fornecedor também em boas condições, conforme é estabelecido? Será que a pessoa que estava na máquina era uma pessoa que estava sempre fazendo da forma como é feita a instrução dela de trabalho? Será que ela estava seguindo a instrução de trabalho? Então eu vou ler a instrução de trabalho, vou entender como deve ser feito, vou ver quais são os parâmetros que a máquina deveria estar e vou verificar se eles estão conforme esses padrões. Vou verificar o meu material, matéria-prima, vou verificar o que foi abastecido, o que foi preparado. Então eu vou verificar todo o meu processo para ver qual que é o padrão. Se é um serviço, eu vou verificar todos os procedimentos para se fazer aquele serviço. Será que os procedimentos estão lá, estão todos claros, todos os padrões estabelecidos estão na área? Eu vou verificar todos esses padrões, todas essas normas e principalmente
que o meu cliente deseja. Eu vou verificar se eu fiz conforme é o acordado com o meu cliente. O que é o desejo do meu cliente? O que são as orientações e as exigências do meu cliente? Então, isto é padrão, ok? Depois que eu fiz isso tudo, quando eu estou lá verificando o padrão, também estou percebendo o que está fora e o que está dentro do padrão. E o último G é o Gensoko. E ele fala o quê? Estabeleça o padrão. Então, tudo que estava fora que eu listei, padrão é esse, estava assim. Padrão é esse, estava assim. Eu vou pegar e tudo que estiver fora eu vou restaurar o padrão correto. Então, eu vou pegar todas essas informações e vou fazer toda a restauração do padrão. Vou colocar os parâmetros conforme deve ser. As pessoas, se elas não estão com treinamento atrasado ou não estão bem entendendo corretamente, eu vou fazer o treinamento novamente. A instrução de trabalho, vou treinar com eles na instrução de trabalho, vou verificar tudo no meu processo, o material, o método, todos os M's, os 6 M's, eu vou verificar e vou deixar conforme padrão. Então, uma vez que eu coloquei tudo conforme padrão, se o meu padrão foi restaurado, ele deveria evitar que eu tivesse falhas. Ok? Concorda comigo? Você concorda que se tudo estiver conforme o padrão, conforme foi determinado, eu não vou ter mais problema? É óbvio, né? Deveria ser óbvio isso, né? Só que algumas coisas que são do padrão, a gente pode ser que não consiga restaurar, porque já foi deteriorado, por exemplo, o equipamento foi deteriorado, e eu vou ter que fazer, né? Às vezes aquele padrão que estava ali, ele não consegue manter a repetibilidade, né, do meu processo. Então, se eu restaurei tudo e mesmo assim o problema acontece, quer dizer o quê? Quer dizer que eu deveria mudar o meu padrão, fazer um Kaizen. Então, eu deveria mudar o nível do meu padrão. Se eu estou aqui e estou tendo problema e eu não consegui resolver ele com restauração, eu tenho que mudar o nível do meu padrão. Eu tenho que fazer um Kaizen. Então, essa ferramenta, além de ser excelente para você garantir o seu processo todos os dias, porque deveria ser feita uma verificação dessa no processo todos os dias. Imagina se o seu líder da área, seu encarregado, fizesse uma verificação dos padrões. Se o pessoal da área que está na máquina verificasse os padrões da máquina, o líder verificasse todos os M's, todo mundo estivesse garantindo o padrão. Você concorda comigo que 90% das falhas ocorridas em processos, em setores produtivos, elas não existiriam? Porque você criou um padrão, ele está sendo seguido. Maravilha, correto? Entenda-se que manter o padrão também compreende manutenção de equipamentos, manutenção de treinamentos, né? Manutenção do conhecimento, né? Garantia do fornecimento pelos seus fornecedores, né? E eu evitaria de ter perdas no meu processo. Com certeza reduziria muito os desperdícios no meu processo. Então, antes de fazer um Kaizen, faço 5G. Então, vocês gostaram? Recapitulando, o 5G é uma ferramenta que ajuda a gente a garantir os padrões e ela ajuda a gente a entender também como os problemas acontecem, antes de fazer uma análise de causa-raiz. Então, agora que você viu essa dica, espero que você tenha gostado. Curta o nosso vídeo, faça a sua inscrição aqui no canal. É um canal recente, eu gostaria muito de estar passando para vocês mais informações, mais experiências. Então, compartilhe também com seus amigos que poderiam usar bem essas informações. Um abraço